Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Sudoku, trazendo a solução deste Sudoku classificado como extremo aqui pelo site. Então nós vamos acompanhar a solução passo a passo aqui e vamos verificar se de fato este Sudoku é mesmo extremo. Olha só, aqui no bloco 7, veja que o 6 vai ter que estar aqui na linha central, o bloco 7, nesta casa ou nesta. Então, aqui no bloco 9, veja que o 6 não vai poder estar aqui na linha central, o 6 também não vai poder estar aqui na linha superior, então no bloco 9 a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Outra maneira de chegar a esta mesma conclusão é observar a última linha. Veja que na última linha falta o número 6, o 6 não pode estar aqui nesta casa em destaque, pois na primeira coluna já tem o número 6, essas duas casas aqui no bloco 8, na última linha, também não pode o 6, pois aqui no bloco 8 já tem o número 6. Então, na última linha sobrou apenas esta possibilidade para o número 6. Já vamos colocar aqui o número 6. Vai acompanhando aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Aqui no bloco 2, veja também que falta o número 6 e temos uma única possibilidade para o 6 aqui no bloco 2. Já vamos colocar aqui o número 6. Continuando no bloco 2, veja que a única possibilidade para o 4 é nesta casa em destaque. Agora veja que no bloco 2 falta apenas o número 2 e o número 3. Aqui no bloco 5 temos a única possibilidade para o número 6. Vamos colocar o 6 aqui no bloco 5. Aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 8. Então veja que aqui no bloco 8... o 1 e o 9 formam par excludente. Se não sabe o que é um par excludente, veja o vídeo aí no canal, onde explicamos em detalhes. Então, aqui no bloco 8, essas duas casas aqui da coluna central, bloco 8, serão ocupadas pelo 1 e pelo 9. 1 e 9. Então, no bloco 8, além do 1 e o 9, falta o número 2, 2, 3, 7... 2, 3 e 7. Então veja só, aqui essas duas casas no bloco 8 serão ocupadas pelo 1 e pelo 9. Então aqui na quinta coluna, além do 1 e o 9, faltam ainda os números 2, 2, 3, 2, 3 e 4. Então essas três casas vazias aqui da coluna central no bloco 5 serão ocupadas pelos números 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Aqui na última linha faltam os números 2, 7 e 3. Veja, esta casa aqui, ó, em destaque no bloco 7, não pode o 3, então só pode ser o 2 ou o 7. 2 e 7. E veja também que, ó, esta casa aqui, na primeira coluna, no bloco 1, só pode ser o 2 e o 7. Veja que ela não pode o 1, não pode o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 8 e nem o 9. Então veja que aqui na primeira coluna nós temos um par excludente com o 2 e o 7. Esta casa no bloco 7 e esta no bloco 1, primeira coluna. Então 2 e 7 formam um par excludente na primeira coluna. Esta casa em destaque aqui no bloco 5, veja, ela pode ser o número 1, não pode ser o número 2, então pode o 1, não pode o 2, não pode o 3, não pode o 4, não pode o 5, não pode o 6, pode o 7, não pode o 8, pode o 9. Então esta casa seria o 1, 9 ou 7. Esta casa aqui seria o 3, 2, 3, 2. Veja que esta casa aqui, ó, no bloco 5 só pode ser o número 5. Consegue perceber? Pois veja, aqui no bloco 5, na coluna da direita não pode o 5, na coluna central também não pode o 5. Então esta casa tem que ser o número 5. Então, veja o seguinte, esta casa em destaque
Aqui no bloco 5 não pode o 1 e nem o 7. Como aqui no bloco 6, essas três casas vazias da quinta linha também não pode o 1 e nem o 7, então aqui na quinta linha o 1 e o 7 formam um par excludente nesta casa e nesta. Um par excludente, 1 e 7. Consegue perceber isso aí? Então essa casa em destaque, aqui no bloco 4, só pode ser o 1 e o 7. Então veja que aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Podemos aqui então colocar o número 4. Aqui no bloco 4, o 5 vai estar nesta casa ou nesta. Ou seja, vai estar na coluna da esquerda. Então, no bloco 7, o 5 vai estar nesta casa ou nesta. Aqui na quinta linha, além do 1 e o 7, que formam um par excludente, vamos ver 1 e 7 nesta casa e nesta. Falta também o número 3. Vamos ver aqui, não, no bloco 6 é melhor. Aqui no bloco 6, veja que falta o 6 e temos uma única possibilidade para o 6 no bloco 6. Podemos colocar o 6 na casa em destaque. Veja que aqui, ó, 8 e 9. Esta casa aqui, ó, não pode o 8. Esta aqui, no bloco 4, esta casa aqui, o 8 vai estar nesta casa ou nesta, nesta ou nesta. E, não é isso? Isso. Bloco 4, o 8 vai estar nesta casa ou nesta. Bloco 1, o 8 vai estar nesta casa ou nesta. Então, na primeira e segunda colunas, primeira e segunda coluna, o 8 forma um X-Wing, o 8 vai estar aqui, aqui, aqui ou aqui. Então, forma um X-Wing. Então, aqui no bloco 6, o 8 vai estar nesta casa ou nesta. E no bloco 3, o 8 vai estar aqui na linha inferior. Além do 7 e 2, aqui na primeira coluna, falta ainda o 7 e 2. Vão estar ocupando esta casa e esta, 7 e 2. Então, além do 7 e 2, ainda falta o 1, o 7 não, o 1, o 5, o 8 e o 9. 1, 5, 8 e 9. O 5 vai estar nesta casa ou nesta. Esta casa aqui. Então pode ser o 1, o 8 ou o 9. 1, 8 ou 9. Esta casa pode ser o 1, 8 ou 9. E esta casa pode ser o 1, o 8 ou 9. 1, 8 ou 9. Aqui ó, vai ser o 1 ou 9, não é isso? 1 e 9. Esta casa também, aqui no bloco 8, será 1 e o 9. Então, 1 e o 9 formam um par excludente aqui na oitava linha. 1 e 9. Então, esta casa aqui não pode ser o 1, não pode ser o 2, não pode ser o 3, nem o 4. Pode ser o 5, não pode ser o 6. Pode ser o 7. É isso? Só pode ser o 7? Vamos ver isso. Esta casa aqui não pode ser o 1, porque o 1 forma um par excludente com o 9 aqui na oitava linha. Então não pode ser o 1. Não pode ser o 2, não pode ser o 3, nem o 4. Não pode ser o 5, tem o 5 na coluna. Não pode ser o 6, pode ser o 7. Não pode ser o 8, porque tem o 8 no bloco. Esta casa não pode ser o 9, porque o 9 forma um par excludente com o 1 aqui na oitava linha. Então esta casa aqui, veja que ela só pode ser o número 7. Então vamos colocar o 7 nesta casa em destaque no bloco 7. Agora veja então que como no bloco 4 o 7 não pode estar nessas duas casas da coluna da esquerda,
porque o 7 e o 2 formam um par excludente aqui na primeira coluna. O 7 também não pode estar aqui na coluna central, pois nesta coluna já tem o 7. Veja então que aqui no bloco 4 a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 7. Então esta casa aqui no bloco 5 tem que ser o número 1. Não é isso? Exatamente. Agora, no bloco 1, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Consegue perceber? Então, vamos colocar aqui o 7. Então, a última casa aqui da primeira coluna tem que ser o 2. Agora, veja aqui no bloco 8, essas duas casas aqui da linha inferior serão ocupadas pelo 3 e pelo 7. 3, 7. Então, além do 3 e 7 que estarão aqui na linha inferior, o 1 e o 9 que estarão aqui na coluna central, falta ainda o número 1, o 1 vai estar aqui com o 9 na coluna central, então aqui falta o número 2, né? Então o 2 deve ocupar esta casa em destaque. Conseguiu compreender isso aí? Então aqui tem que ser o 2. Logo, aqui na quarta coluna, o 7 deve ocupar esta casa que agora está em destaque. Pois veja, aqui na quarta coluna falta os números 3 e o número 7. Esta casa em destaque aqui, ó, no bloco 2, não pode o 7, porque já tem o 7 no bloco. Então ela tem que ser o 3 e a última casa vazia aqui da quarta coluna tem que ser o 7. Então, na última linha falta apenas o número 3, que deve ocupar esta casa em destaque. Podemos também completar o bloco 2, pois falta aqui apenas o número 2. Aqui na sexta coluna está faltando o número 9 e o número 7, não é isso? Sexta coluna falta o 7, então o 7 deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 5. Podemos completar aqui a sexta coluna colocando o 9 na casa que agora está em destaque. Veja que no bloco 6 agora resta apenas uma possibilidade para o número 9. Aqui na quinta linha falta os números 3, 4 e 8. Aqui não pode o 8, então é o 3 ou o 4. 3, 4 e 2 que estão faltando aqui no bloco 5. Aqui no bloco 1 temos também a única possibilidade para o 3. Vamos colocar o 3 aqui no bloco 1. Ainda no bloco 1, veja que temos uma única possibilidade para o número 6. Não é isso? O 6 deve ocupar esta casa em destaque. Então, veja que essas três casas vazias aqui no bloco 1, na linha superior, serão ocupadas pelo 2, 9 e 8. 2, 9 e 8. Então, esta casa aqui no bloco 1 tem que ser o número 1. Consegue compreender isso, né? Pois se esta casa em destaque não pode o 9, nem o 2, nem o 8, ela só pode ser o número 1. Por isso colocamos o 1 aqui nesta casa em destaque no bloco 1. Então logo no bloco 3 restou apenas uma possibilidade para o número 1. E no bloco 1 também restou agora apenas uma possibilidade para o número 2. Vamos colocar o 2 aqui no bloco 1. Veja então que aqui na primeira linha falta o 8, 9 e o 5. Então o 5 deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 3. 5. Aqui na terceira coluna agora falta apenas o 9 e o 9 e o 5. 9 e 5. Então, veja que aqui no bloco 7, o 6. Para o 6 nós temos apenas esta possibilidade. Podemos colocar aqui o número 6 no bloco 7. Estas duas casas aqui serão ocupadas pelo 5 e pelo 9. Temos esta única possibilidade para o 1 aqui no bloco 7. Podemos colocar o 1. Então no bloco
No bloco 8, esta casa não pode mais ser o 1, tem que ser o 9. Logo, podemos completar o bloco 8 colocando o 1 nesta casa em destaque. Voltando ao bloco 7, esta casa em destaque não pode mais ser o 9, tem que ser o 5. Podemos completar o bloco 7 colocando o 9 nesta casa que agora... isso mesmo, o 9 nesta casa que agora está em destaque. Não é isso? No bloco 4 também falta o número 1 e temos uma única possibilidade para o 1 aqui no bloco 4. Vamos colocar aqui o número 1. Agora veja, pois que no bloco 4 temos uma única possibilidade para o 8. Podemos colocar aqui o número 8. Temos também uma única possibilidade para o 5. O 5 deve ocupar esta casa em destaque. Podemos completar aqui o bloco 4 colocando o 9 na casa que agora está em destaque. Então veja que no bloco 1, esta casa em destaque não pode mais ser o 9, tem que ser o 8. Vamos completar aqui o primeiro bloco colocando o 9 na casa em destaque. O que você está achando deste sudoku? Difícil ou mediano? Vamos prosseguir. Veja que aqui no bloco 5 ainda falta o 3, 4 e 2. Não há muito o que fazer neste momento, não é isso? Então vamos mover aqui para o terceiro bloco. Aqui no terceiro bloco, na linha central, faltam os números 2 e... aqui será o 2 e o 4. 2 e 4. 8. 8, 7 e... 8, 7, 3 aqui nesta linha inferior do bloco 3. Veja aqui, ó, na sexta linha falta o número 5. Ele não pode estar nesta casa em destaque do bloco 5, nem nesta casa em destaque no bloco 6. Sobrou então esta única possibilidade para o 5 aqui no bloco 6. Vamos colocar aqui o 5. Logo, no bloco 9, a única possibilidade para o 5 passa a ser esta casa em destaque. Então aqui na oitava linha agora falta apenas o 4 e o 7. 4 e 7. Veja só, o 4 vai estar nesta casa ou nesta, ou seja, na coluna, aqui no bloco 9. O 4 vai estar na coluna, na sétima coluna ou na oitava coluna. O mesmo acontece aqui no bloco 3. O 4 vai estar na sétima coluna ou na oitava coluna. Então, aqui no bloco 6, o 4 tem que estar aqui na coluna da direita. Como ele não pode estar aqui nesta casa, pois nesta linha já tem o 4, restou então aqui na última coluna da grade há uma única possibilidade para o 4, que é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 4. Então veja que no bloco 5, o 4 deve ocupar esta casa em destaque. Então no bloco 5, esta casa tem que ser o número 2. Podemos completar aqui o bloco 5 colocando o 3 nesta casa que agora está em destaque. No bloco 6, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Aqui na quinta linha falta apenas o número 8. Então o 8 deve ocupar esta casa em destaque no bloco 6. Veja que no bloco 6 falta agora apenas o número 2. Então colocamos o 2, vamos colocar o 2 nesta casa em destaque. Lá no bloco 3 restou então esta única possibilidade para o 2. Vamos completar a segunda linha colocando o 4 nesta casa que agora está em destaque. Indo para o bloco 9, esta casa em destaque tem que ser o número 4. Podemos completar aqui a oitava linha colocando o 7 na casa que agora está em destaque. Veja então que no bloco 3 o 7 deve ir para a casa que agora está em destaque. 8 e 3 são os números que faltam aqui no bloco 3. Esta casa não pode o 3, então é o 8. Podemos completar o bloco 3 colocando o 3 nesta casa que agora está em destaque. Aqui na última coluna falta apenas o número 2. Vamos colocar o 2 aqui no bloco 9. E na oitava coluna falta apenas o número 3, que deve ocupar a casa em destaque. Agora veja que falta apenas o número 8 para completar aqui o bloco 9. Então vamos colocar o 8 nesta casa em destaque. O que você achou desse jogo? Deixe aí nos comentários. Um abraço e até o próximo.